Carlos Finney, um dos pregadores dos Heróis da Fé. Dando continuidade à segunda parte, porque tem a primeira parte já. Carlos Finney, depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, por 8 dias depois da sua conversão, ele disse que o coração dele permanecia tão cheio que não sentia vontade de comer, de dormir. Parecia que tinha um manjar para comer que o mundo ainda não conhecia. Não sentia necessidade de alimentar-se, não. Ele chegou a ver que devia comer depois, e a necessidade de dormir depois de alguns dias. Grande poder acompanhava a palavra de Deus todos os dias. Admirável ao notar as poucas palavras dirigidas a uma pessoa. Quando ele dirigia uma palavra a uma pessoa, era como uma seta no coração, como uma flecha. Até que um dia ele chegou a visitar seu pai. E ele disse: bem, meu pai, eu estou bem. Quando o pai dele perguntou se ele estava bem, tanto o corpo como a alma. E ele perguntou: todos os seus filhos já estão crescidos, meu pai. Já estão casados, nunca ouvi alguém orar na sua casa. O pai dele baixou a cabeça e começou a chorar, dizendo: é verdade, Carlos. Entre você mesmo e ore, meu filho. E a história diz que ele entrou e orou. E os pais deles foram tão comovidos que se converteram ao Senhor. Aleluia. Carlos Finney foi um homem que deu grande ênfase à oração como indispensável. Se realmente quiséssemos um avivamento, ele se esforçava para ensinar sobre a propiciação de Cristo, a divindade, a missão, a vida perfeita de Cristo, a sua morte vicária, a sua ressurreição, a necessidade de arrependimento, de fé, de justificação. Veja que não era um evangelho triunfalista como os de hoje, não. Os meios empregados eram simplesmente a pregação, era simplesmente culto de oração, era muita oração em secreto, era um intensivo evangelismo pessoal. Era isso. As armas nunca mudaram, os dogmas nunca mudaram, a liturgia nunca mudou, sempre foi oração, jejum, evangelismo, comunhão. Ele disse: eu tinha o costume de passar muito tempo orando. Acho que às vezes ele disse que orava mesmo sem cessar, de joelhos. Passava dias inteiros de jejum em secreto. Ele disse que entrava na mata, se fechava dentro do templo para orar. Acerca do espírito de oração, Finney afirmou que era coisa comum nesses avivamentos os recém-convertidos se acharem tomados pelo desejo de orar noites inteiras, até lhe faltarem as forças físicas. Mas um certo tempo, quando as nuvens de perseguição enegreciam cada vez mais Carlos Finney, como era seu costume, sob tais circunstâncias, sentia-se dirigido a dissipá-las, orando para superar as perseguições. Ele dizia: eu olhava para Deus com grande anelo, dia após dia, rogando que Ele me mostrasse o plano a seguir, a graça para suportar a borrasca. O Senhor mostrou em uma visão o que ele tinha de enfrentar. Ele chegou-se tão perto de mim, dizia ele, quando ele estava orando. Ele disse que a carne dele estremecia sobre os ossos. Ele disse: eu tremia da cabeça aos pés, sob o pleno conhecimento da presença de Deus. Chegar a hora anunciada para, uma certa vez, chegada a hora para anunciar o culto, ele achou-se no prédio da escola repleto. Por isso teve que ficar em pé perto da entrada. Diz que cantaram o hino. Entretanto, eles não tinham o costume de cantar hinos a Deus, e cada um desentoava a sua própria maneira. E qual foi a reação de Carlos Finney? Lançou-se de joelho naquele culto, começou a orar. Senhor, nos ensina a cultuar. Não estamos sabendo cantar louvor hoje, não sei como dirigir os cultos.
E ele falou sobre aquela passagem de Ló, quando os anjos estavam para destruir Sodoma e Gomorra. E a história desse homem diz que cerca de 15 minutos parecia que ter vindo sobre os ouvintes uma tremenda solenidade, os quais começaram a cair no chão, clamando, pedindo a Deus misericórdia. Ele disse: se eu tivesse tido uma espada em cada mão, não podia ter derrubado esse povo com tão depressa. De fato, 2 minutos depois dos ouvintes terem sentido o choque do Espírito Santo, quase todos estavam caídos de joelhos, prostrados no chão. E ele dizia: calma, vocês ainda não estão no inferno. Tenho que dirigir Cristo para vocês, eu vou pregar a palavra. A história diz que aquele culto se estendeu-se para o outro dia, de maneira que ao amanhecer o dia permanecia com a alma ferida. Muitos não podiam se levantar. Para dar lugar às aulas foi necessário levá-los a uma residência próxima daquele ambiente. E se estendeu a buscar a Deus. De tarde mandaram chamar esse homem de Deus, porque ainda o culto não tinha findado. E foi nessa ocasião que ele chegou a saber a razão do auditório agastar-se da mensagem. Ele tinha falado sobre os pecados de Sodoma e Gomorra. E ele descobriu que aquele lugar estava contaminado de pecado, como Sodoma. E havia somente um homem piedoso lá, a quem o povo tratava de Ló. Era o ancião que tinha chamado Carlos Finney para pregar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Alguns pregadores confiam na instrução, dizia ele. Muitas vezes outros, com razão, rejeitam tal ministério por ser infrutífero, por ser sem graça. Mas outros, como Carlos Finney, dedicam-se a buscar o Espírito Santo, sem desprezar a arma da instrução. Em 1857, Finney via cerca de 50.000 todas as semanas converterem-se a Deus. Os diários de Nova York às vezes quase não publicavam outras notícias na época a não ser avivamento. Os convertidos no culto de Finney eram pela graça constrangidos a andar de casa em casa para ganhar almas. Isso aqui é avivamento. Mas o desejo que ardia sempre em tudo era o de transmitir a todos o espírito de oração. Pregadores como Abel, Carey e Fater viajavam com ele enquanto ministrava a palavra. Sabe o que é que esses dois homens faziam? Se prostravam em oração enquanto Finney pregava. Ele dizia: se eu não tivesse o espírito de oração, eu não conhecia, eu não alcançaria coisa alguma. Se por um dia, por uma hora eu perdesse o espírito de graça, de súplica, não poderia pregar com poder, não haveria fruto, não poderia ganhar almas. E aqui eu encerro esta palavra. Descobriu-se por pesquisa empolgante que mais de 85 pessoas de 100 que se convertia na pregação de Finney permaneciam fiéis a Deus. A palavra estava na mente, no coração, na alma. Era uma verdadeira conversão a Deus. Carlos Finney foi um homem que semeou as sementes de avivamento. Regava com lágrimas. Todas as vezes que ele recebia o fogo da mão de Deus, era com sofrimento. Finalmente, dormiu na terra para acordar no céu de glória. Faltava apenas 13 dias para completar 83 anos de idade. Aqui na terra quando faleceu, no ano de 1875. Mas até hoje, está várias obras deste homem, sendo mais conhecido Teologia Sistemática de Carlos Finney. Que nós possamos ter esse espírito de oração e aprender que se faz mais coisas através de oração do que por palavra, do que por obras.
Que Deus te abençoe e te guarde.